Rogamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, povo de Deus reunido neste lugar, nesta noite, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar as irmãs e os irmãos para lermos um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 3 até o verso de número 9. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para acompanhar a leitura desse texto, a respeito do qual teceremos algumas considerações e faremos aplicações às nossas vidas nesta noite. Marcos capítulo 14, verso 3 até o verso de número 9. Diz o texto: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam com ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Deus amado, nós queremos nesta noite, mais uma vez, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos em uma reunião pública para proclamar a Tua palavra, para honrar o Teu nome, para agradecer ao Senhor por bênçãos recebidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos abençoe, conforme a oração feita há pouco pelo presidente do nosso presbitério. Que a Tua mão seja sobre mim, que a Tua unção seja sobre mim, que eu seja apenas nesta noite boca de Deus, que Tu nos dê a Tua palavra, o Teu recado, o Teu ensino, a Tua ministração. Que o Senhor Deus perdoe os nossos pecados. A começar em mim, eu quero rogar ao Senhor que o Senhor não permita que os nossos pecados nos impeçam de ouvirmos a Tua voz e aprendermos do Senhor nesta noite. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu quero inicialmente agradecer à Sociedade Auxiliadora Feminina da IPSL por me honrar com esse privilégio de falar nessa data tão importante. Como pastor da igreja, claro, é um privilégio para mim, até porque as irmãs estão acostumadas a me ouvir todo domingo, às vezes duas vezes no domingo, e escolher-me para falar nessa data especial é uma distinção, da qual, ou com a qual eu fico deveramente agradecido, e eu quero manifestar essa minha gratidão às irmãs por ter me dado este privilégio de poder falar
nessa data tão importante. Depois, também agradecer a presença aqui do nosso presidente do nosso presbitério, reverendo Ismael Lisboa, né, que nos honra com a sua presença, e em nome dele agradecer a presença dos colegas, pastores, presbíteros que estão conosco aqui nesta noite, e é claro, agradecer a todas as irmãs, irmãos que vieram prestigiar essa festa. O texto que nós temos diante de nós nos fala de um evento acontecido em Betânia. Betânia era como que a periferia de Jerusalém. Ficava ali nos arredores, né, na periferia. E o texto diz que acontece naquela cidade, naquele local em Betânia, um evento importante, porque estava presente Jesus e os seus discípulos, mas que o texto diz que uma mulher chamada Maria rouba a cena daquele evento. O texto diz que eles estavam na casa de Simão, o leproso. É claro que provavelmente Simão já não era mais leproso, porque se fosse leproso, ele não poderia estar na cidade, em casa, muito menos receber em sua casa visitas. Então a probabilidade, ou a quase certeza que temos, embora o texto não afirme isto, é que Simão tinha sido curado, estava curado, e tinha sido curado por Jesus. E provavelmente esta era a razão da festa, essa era a razão do jantar, essa era a razão do ajuntamento, né, daquele momento ali, daquela cerimônia. A razão era a razão que Simão tinha de agradecer a Deus em Cristo Jesus por conta da cura que ele tinha recebido. Mas havia também ali uma outra pessoa, né, Maria, irmã de Lázaro. Os outros textos, o registro do texto nos outros evangelistas não afirmam isso, mas quando a gente olha o evangelho de João, João vai deixar claro que essa Maria é Maria, irmã de Lázaro. Portanto, uma mulher que também tinha motivos e razões para agradecer a Deus. E o texto diz que esta mulher, ela traz na sua mão um vaso de alabastro, e o texto faz questão de dizer, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Se a gente for olhar o texto no livro de Mateus, de Lucas, o texto vai dizer que Jesus chama Simão e faz para com ele a seguinte indagação. E a indagação é que duas pessoas que tinham dívidas com uma determinada pessoa, tiveram as suas dívidas perdoadas. Um tinha uma dívida maior, um montante muito maior, um outro um montante menor, e ele pergunta qual dos dois teria mais gratidão. E aí Simão responde: aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Quem teve um perdão maior, quem teve uma graça maior, uma bênção maior, logicamente expressa ou tem maior gratidão. E Jesus então diz que Maria estava fazendo isso como expressão da gratidão que havia no seu coração por uma bênção recebida. E aqui a gente aprende com Maria como se portar diante de Deus, ou como reagir quando nós somos abençoados. E é claro que não há entre nós ninguém que possa dizer que não foi abençoado no dia de hoje. Eu não estou dizendo nem que não foi abençoado na sua vida, mas que não foi abençoado no dia de hoje. Não há entre nós ninguém que seja maldito ou maldita. Não há ninguém entre nós que está fora do alcance da bênção graciosa de Deus derramada sobre as nossas vidas diariamente. Não há ninguém entre nós que não seja
alcançado ou alcançada pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Portanto, nós, à semelhança de Simão e de Maria, temos muitas bênçãos contabilizadas e, portanto, temos muitos motivos para apresentar a Deus uma oferta de gratidão. Logicamente. E, portanto, já que nós nos assemelhamos a eles, e já que as irmãs da nossa SAF, nesses 138 anos de organização do trabalho feminino aqui, de início do trabalho feminino aqui em São Luís, através da nossa igreja, são 138 anos de bênçãos. É claro que houveram muitos problemas, dificuldades, momentos difíceis. Em alguns momentos a SAF deixou de praticamente existir, havia o trabalho feminino, mas não com a denominação de SAF. Muitas foram as dificuldades, os problemas, as vicissitudes, mas durante todos estes anos, Deus agiu misericordiosamente, abençoando as mulheres dessa igreja, o seu trabalho, o seu ministério, e esta igreja é devedora das bênçãos de Deus derramadas sobre ela, através do ministério das mulheres que fazem parte dessa igreja, e daquelas que já passaram, que já fizeram parte dessa igreja, e que já não estão entre nós. Estava conversando ontem com o reverendo Eli Onai, sobrinho de Abdeval, primo, pastor, e estávamos falando de seminário, da época de seminário, como a igreja aqui tratava os seminaristas. Ele disse: olha, eu fui um seminarista rico, porque como seminarista eu ganhava mais do que como eu ganhava, ou eu passei a ganhar como eu fui pastor, porque naquela época a igreja, além de pagar o seu seminário, dava para os casados uma ajuda de 5 salários mínimos. E ele chegou no seminário, disse ele para nós, o pastor da primeira igreja presbiteriana de Recife o procurou, que tinha sido colega do seu pai, e disse: eu tenho uma dívida de gratidão com o seu pai e eu quero adotá-lo, e o levou para aquela igreja para trabalhar lá, e deu para ele mais 5 salários mínimos, 10 salários, A esposa dele começou a trabalhar com aquela igreja, num colégio que tinha, ganhou mais 2 e recebeu mais 2 salários mínimos, 12 salários mínimos. Mas ele também falou do trabalho da irmã Ivelone, e eu não estou falando isso para dizer quanto ele ganhava, mas para lembrar da irmã Ivelone. Quem passou pelo seminário em épocas anteriores, que não lembre da irmã Ivelone Beleza, membro dessa SAF, que era considerada e chamada de mãe dos seminaristas, não dos seminaristas da IPSL, mas dos seminaristas de todo o Maranhão. Logicamente, um trabalho que não era feito por ela só, mas pela SAF, pelas mulheres da igreja, ainda que porventura não usasse a denominação SAF, mas era um trabalho feito por as mulheres desta igreja. Diante disto, eu quero tirar desse texto 4 lições para nós. Como devemos demonstrar a Deus, ou como devemos reagir diante das bênçãos de Deus derramadas sobre as nossas vidas. E a primeira lição que o texto me dá, ou dá para nós, é que a gente precisa reagir às bênçãos de Deus com gratidão. E o texto, nos versículos, quando a gente vai olhar, por exemplo, Lucas fala sobre isso. Ele vai dizer, verso de número 41, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho
que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus mostra para nós que esta mulher, ela tem uma profunda gratidão, e ela demonstra essa gratidão com os seus atos. Era comum naquela época, quando alguém chegava na casa de uma pessoa, ter um servo com água para lavar os pés, ser cumprimentado com ósculo, a sua cabeça ungida com óleo. E o texto diz que Jesus chegou na casa de Simão e nada disso foi feito com ele, mas aquela mulher, diz o texto, lavava os seus pés com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, não parou, não deixou de beijá-lo um só momento, e ainda mais, o texto diz que ela o ungiu com unguento. Portanto, aprendemos com esta mulher, com Maria, que devemos reagir às bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida com profunda gratidão. E uma gratidão que se demonstre de forma prática, não só declarações de gratidão, mas uma gratidão que possa ser vista e testemunhada por aqueles que convivem conosco. Portanto, a SAF, quando convida as outras SAFs do presbitério, do sínodo, para festejarem, para agradecerem a Deus, está fazendo exatamente isto, demonstrando a profunda gratidão que tem por Deus e a Deus pelas muitas, inumeráveis bênçãos, incontáveis bênçãos de Deus derramadas sobre as suas vidas, e ainda mais, ela os fazem nesta noite, convidando-as para vir aqui e contando às irmãs estas bênçãos recebidas. Mas a segunda verdade que eu quero tirar desse texto para nós, como reagir, às bênçãos de Deus sobre a nossa vida, o texto vai dizer que essa mulher, além de ter profunda gratidão, ela também demonstrou profunda consagração. Porque vejam bem, a gente geralmente usa a palavra consagrar. O que é consagrar? Quando a gente fala, olha, fulano é consagrado para a obra de Deus, ou tais instrumentos ou utensílios são consagrados para a obra de Deus, o que é que a gente está dizendo? Que eles são separados, que eles são entregues, que eles são depositados nas mãos de Deus, que eles se entregaram de forma devota nas mãos de Deus. Consagração é entrega, é rendição, é doar-se a Deus, é dizer para Deus, olha, a minha vida não é mais minha, é tua, pertence a ti. Consagrar é tornar-se cada dia melhor, mais puro, mais santo, para agradar a Deus em todas as coisas. A consagração, portanto, passa não só pelas coisas que eu tenho, também, mas a consagração do que eu tenho é resultado da consagração do que eu sou. Portanto, a consagração não tem a ver com, necessariamente, com consagrar bens e utensílios. Não tem a ver, por exemplo, pôr a mão no meu carro e consagrá-lo para o Senhor. Não tem a ver, por exemplo, receber o salário, dizer, Senhor, esse salário, eu consagro o meu salário ao Senhor, porque muitas vezes a gente até o faz e usa do jeito que a gente bem quer, entende. Tem a ver com o fato de consagrar a vida, de colocar a vida sobre o altar, de entregar a vida toda, de dar a nossa vida ao Senhor. E essa mulher o faz,
de um modo claro, mas o símbolo dessa sua consagração, da sua entrega, é justamente derramar sobre a cabeça de Jesus aquele perfume caríssimo que ela tinha. Os estudiosos, comentaristas do texto, afirmam que esses 300 denários que custava esse perfume, que Judas e alguns outros reclamam que ela poderia ter vendido e dado aos pobres, era equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador comum. É provável que aquela mulher, e Maria, o tenha recebido da sua mãe, quem sabe uma herança, provavelmente, que tenha recebido da sua avó. Era uma herança que ela tinha na mão, era algo preciosíssimo, e como símbolo dessa consagração da sua vida, ela derrama sobre Jesus aquele bálsamo. Portanto, gratidão e bênçãos recebidas precisam ser retribuídas a Deus com profunda gratidão, agradecimento, mas também com profunda consagração, entrega da vida, do coração, daquilo que nós somos, porque quando eu entrego a Deus o que eu sou, eu também automaticamente entrego a Ele o que eu tenho. A gente às vezes ouve falar de crentes, e já vi pregadores falar de crentes que se converteram, mas o bolso não se converteu. A história, já ouvi muita gente contar a história de um crente em determinado lugar, que foi afrontado, que alguém foi à igreja, afrontar a igreja, e ele disse: olha, eu sou crente, mas a minha arma não é. Então, quando o texto fala para mim de consagração, fala de consagração do que eu sou, e quando eu consagro o que eu sou, eu consagro tudo que eu tenho. Consagração da vida. E essa ação dela de derramar sobre a cabeça de Jesus este perfume, que talvez fosse uma segurança econômica que ela tinha para a sua velhice, para o final da sua vida, mas ela derrama sobre a cabeça de Jesus. O texto diz que o local fica impregnado pelo perfume, e ela o faz como demonstração da sua consagração, da sua rendição. Ela se dobra aos pés de Jesus, ela se joga aos pés dele, e com as suas lágrimas ela lava os pés de Jesus, e com o seu cabelo ela enxuga os seus pés, numa entrega completa, total, de quem ela era, da vida que ela tinha, né? Como reconhecimento de que ela é uma nova mulher, uma nova pessoa, que a experiência com Cristo mudou a sua vida completamente, e ela se rendia e se entregava agora nas mãos de Jesus. Eu gosto da palavra rendição, porque a palavra rendição nos remete a uma entrega sem luta. Quando a gente fala de guerras, por exemplo, de batalhas, de guerra, quando um exército se rende, o que é que ele está dizendo? Que ele não vai mais lutar, não vai mais guerrear, não vai mais resistir. O faz porque já não tem mais forças para continuar guerreando, ou por outro motivo qualquer, mas rendição é entrega sem luta, sem resistência. E é isso que essa mulher faz. Ela se rende, ela se prostra, ela se coloca diante de Deus, ela diz agora, diante de Jesus, diz: agora a minha vida é tua, e tu fazes da minha vida o que tu quiseres fazer. Eu não tenho outro bem maior do que o Senhor. O único bem que eu tinha era este perfume, e eu derramo sobre a tua cabeça, como demonstração de que eu não tenho outro bem. Eu não tenho nada que seja para mim mais precioso do que o Senhor. E é isso que ela faz, e é assim que nós deveríamos viver também. Mas uma terceira verdade que ele traz desse texto é que a gente deve reagir às bênçãos de Deus, não só com profunda gratidão, com profunda consagração e rendição, mas também com adoração oportuna. Porque o texto diz que ela derrama sobre Jesus o perfume, ela é questionada por conta da sua ação, e Jesus diz o quê a respeito dela?
que ela estava preparando o seu corpo para a sepultura. Aquela mulher, Maria, e aqueles que estavam com Jesus, não teriam a oportunidade de vê-lo outra vez. Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que as autoridades religiosas estavam tramando a morte de Jesus. A morte de Jesus já estava decretada, já estava tudo certo, acertado, arrumado. Se fosse hoje, diríamos, o pistoleiro contratado. O plano todo arquitetado para tirar a sua vida. Jesus não sairia vivo de Jerusalém, não voltaria para sua casa, para o seu lar, para o seu ministério, para andar nas ruas de Jerusalém, empoeiradas da Galileia, com os seus discípulos. O seu fim estava decretado e determinado. E ela aproveitou a oportunidade que teve, e talvez, e certamente não teria outra, para adorá-lo, e para, nesse ato de rendição, adorar e reconhecê-lo como Senhor e dono da sua vida. As bênçãos que nós recebemos de Deus precisam retornar na nossa relação com Ele em forma de adoração, oportuna adoração. Isso significa que eu não posso deixar para amanhã esse ato de consagração, de adoração, que eu preciso adorá-lo, servi-lo, manifestar a minha adoração, o meu louvor a Ele todo momento e todo instante, que eu não posso guardar no meu coração mágoa, ressentimento, pecados, que me impeçam de me apresentar diante de Deus, que eu não posso deixar ir para o meu leito com o coração endurecido, com o meu coração petrificado, com o meu coração amargurado, que eu não posso viver um só minuto, um só instante em uma situação que me impeça de me apresentar diante dele e de adorá-lo na beleza da sua santidade. Que eu preciso viver de tal maneira e de tal forma que todos os dias, todos os momentos, todos os instantes, cada segundo da minha vida, eu possa adorá-lo. E que nada me impeça de apresentar a Ele a minha adoração e o meu louvor, que nada se interponha entre mim e Ele, entre a minha relação e Ele. Porque às vezes a gente vai deixando para amanhã as coisas. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu faço aquilo. Amanhã eu me consagro. Amanhã, e pode ser que o amanhã não chegue. Se Maria tivesse deixado para amanhã, para outro dia, para outro momento, se ela tivesse tido vergonha daquele momento e dito, olha, eu não vou fazer isso na frente de um monte de homens, ela não teria tido a oportunidade de fazê-lo e de prestar aquela adoração ao Senhor. Quando a gente olha o texto bíblico, eu já tinha lido num comentário, mas eu fiz uma pesquisa de novo aqui, sentado para ver, para confirmar, e é para isso que serve a internet, o Google. Quantas vezes o texto bíblico fala sobre Maria, esta Maria? A gente vai encontrar 3 registros dela. Esse aqui, que nós estamos falando, um outro registro que fala que quando Jesus esteve na sua casa, e ela se assentou aos pés de Jesus para aprender, e um outro momento que nós vamos encontrá-la chorando quando Jesus vem para ressuscitar a Lázaro. Ela não teve muitas oportunidades, mas as oportunidades que ela teve, ela agarrou com unhas e dentes. As oportunidades que ela teve, ela não deixou fugir, escapar por sobre os seus dedos, por entre os seus dedos. As oportunidades que ela teve, ela não as perdeu com desculpas esfarrapadas, as mais diversas, mas ao contrário, ela se assentou aos pés de Jesus para aprender com ele. Ela derramou seu coração diante de Jesus em lágrimas, em choro. Ela ungiu a Jesus antecipadamente
com o perfume caríssimo que ela tinha. Por fim, a gente precisa reagir a estas muitas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, fazendo isso que está aqui no verso número 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Precisamos viver a vida cristã, minhas irmãs. As irmãs precisam viver a vida cristã de uma forma e de uma maneira que o testemunho das irmãs se projete para muito além do tempo de vida que as irmãs tiverem. É preciso viver o evangelho e se dedicar ao evangelho, se dedicar à obra do Senhor de tal maneira e de tal forma que quando partirmos daqui, as pessoas se lembrem de nós, não pelos bens que tínhamos ou que não tínhamos, não pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas muito mais pela nossa relação com Cristo. E é claro, a consequência da nossa relação com Ele vai nos levar a fazer obras boas, obras que abençoem, né? Obras que possam, que serão projetadas para a história, né? Jesus vai dizer no verso 6, mas Jesus disse, deixai-a porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. O resultado dessa nossa relação com Ele, desse nosso encontro com Ele, desse reconhecimento das suas inúmeras bênçãos derramadas sobre a nossa vida, deve redundar em boa ação para com o Senhor. É o que o texto diz. E a minha pergunta para as irmãs, mas uma pergunta que eu faço para mim também, e que serve para os homens que estão aqui, os adultos, crianças, adolescentes, jovens, adultos. O que as pessoas falam das suas ações? Lá no seu condomínio, o que é que as pessoas falam das suas ações? Quando você passa, o que é que as outras mulheres falam a seu respeito? Que comentário elas fazem? O que é que elas dizem? Lá no seu trabalho, você que é homem, o que é que as pessoas falam a seu respeito? Quais comentários elas fazem? As pessoas fazem a seu respeito. Qual é o testemunho que você tem dado? Porque esta mulher continua testemunhando e o seu testemunho fala conosco até hoje e vai continuar falando enquanto houver igreja e enquanto estivermos neste mundo. Enquanto não formos arrebatados, enquanto Cristo não surgir nas nuvens e levar a sua igreja, nós vamos ouvir falar do testemunho dessa mulher. Você, em reconhecimento das bênçãos de Deus, age dessa forma, dessa maneira. Tem feito conhecido o nome de Jesus e testemunhado sobre ele, sobre as muitas bênçãos que ele tem derramado sobre a sua vida. Esse é um questionamento que nós deveríamos fazer uns para os outros. Que Deus abençoe a nossa SAF, que é uma bênção. Eu quero dizer para as irmãs que são da diretoria da SAF, vocês são uma bênção para a nossa igreja. Nós reconhecemos o valor e a importância de cada um de vocês, individualmente, mas também como sociedade auxiliadora feminina. Ai da IPSL, se não fosse a sua SAF. Claro que Deus, na sua misericórdia, se as irmãs se omitirem de fazer o seu trabalho, Deus vai levantar alguém para fazer, né? Os homens para fazerem, né? A parte deles, porque eles já fazem a parte deles, e a parte das irmãs, né? Porque eu não quero que os homens saiam daqui também dizendo pensando que eu falei que eles não fazem nada. Tem a parte que são dos homens, né? E nós fazemos a nossa parte. Mas tem um trabalho que as irmãs fazem aqui que ninguém pode fazer. Se olharmos aqui,
né? Nós vamos ver a mão das irmãs em muitas coisas. Esta água, né, que eu estou tomando aqui, os arranjos. Já pensou se os diáconos, se os presbíteros, se eu fosse fazer os arranjos? Já imaginaram como ficaria? Então tem uma série de coisas que as irmãs fazem aqui. Eu estou citando apenas algumas coisas que ninguém pode fazer no lugar de vocês. E nós somos gratos a Deus pela vida de vocês e pelo ministério de vocês. Que Deus continue abençoando essa SAF. A diretoria atual, aquelas que serão reeleitas ou eleitas para o próximo ano, que assim como Deus abençoou as mulheres que passaram por essa igreja, as mulheres do passado, estão abençoando as mulheres do presente, Ele continue abençoando as mulheres dessa igreja. Que seja assim, hoje e sempre. É o nosso desejo, é a nossa oração, é a nossa demonstração